Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe, grandemente, poderosamente o nosso domingo, Quem vai ver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu aqui meditando e falei, por que não fazer aqui um vídeo aqui, falando sobre Atos 9, a conversão de Saulo, conhecido como apóstolo Paulo, um perseguidor de Cristo, um homem que aonde chegasse, que tivesse uma igreja, uma reunião, um culto, uma conversa falando de Jesus Cristo, ele exterminava aquele povo. Podia ser criança, jovem, velhos, adulto, mulher, todos, sem exceção. Apóstolo Paulo, capítulo 9 de Atos, vai falar que quando ele cai do cavalo, que ele tem verdadeiramente um encontro com Cristo, tudo aquilo fica para trás. Uma conversão que Deus escolheu para a grande obra dele. O que nós podemos extrair nesta lição, Diácono David, é que Deus, ele é especialista em pegar as coisas loucas, em fazer um milagre aonde muitos não falam que não tem jeito. Aleluia, glória a Deus. Pegou do outro lado um homem que matava, um homem que era usado pelo diabo, para quê? Para servir verdadeiramente a Cristo. Muitos hoje estão dentro da igreja, mas não estão verdadeiramente seguindo a Cristo, estão por status. Aleluia. Acham que sabe mais do que o próprio Deus. Nada supera esse Deus que mandou o seu Filho amado para dar o sangue por nós naquela cruz, para nos libertar de toda a armadilha do diabo. Quando nós vamos aqui para Atos 9, e Saulo, respirando ainda, começou ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele caindo em terra, em outras versões fala caindo do cavalo ali, que ele estava a cavalo, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Aleluia. Quando nós vemos aqui, quando ele fala quem és tu, Senhor, Senhor de letra maiúscula, ele já sabia que era o Todo-Poderoso. Tem muita gente que persegue a igreja, que não acredita em Deus, mas sabe que ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Sabe que ele construiu tudo, ele fez tudo. Aleluia. Através de que, Diácono David? Da palavra de Deus. Haja luz, a palavra. Glória a Deus. E aqui quando Saulo fala: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe Jesus: aleluia, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito que tu
deves fazer. Quando nós vemos aqui, meus amados irmãos, nessa passagem de Saulo, o interessante é que depois que apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele se converte ali, que ele tem um encontro com Jesus. Nós não vemos na Bíblia outro encontro a não ser matar cristãos. Quando ele tem um encontro, verdadeiramente ele o que? Segue a Cristo. Para quê, diácono David? Para fazer o seu melhor. O apóstolo Paulo na Bíblia e outros estudiosos falam que foi 3 anos que ele se preparou. 3 anos. Não foi 10 anos, 30 anos, 40 anos. Que nem muitos querem. Só está preparado depois de quê? Né? Então Deus ele manda falar o quê? Saulo foi 3 anos. Mas para isso nós temos que se preparar. Porque o evangelho não é um mar de rosa que nem muitos falam. Para você estar sendo fiel no seu dízimo. Para você estar sendo fiel na sua oferta. Não. O evangelho ele é a salvação. Aleluia. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos salvos. Nós vamos para a vida eterna. Mas para isso, a porta que nem fala lá em Mateus é estreita. A porta que leva à perdição é larga. E muitos já estão nessa porta. Com 10 anos, 30, 15 de ministério, 5 anos. E deixaram esse Cristo. Porque todos falam, está voltando, está voltando. Não voltou ainda. Mas a volta dele, a palavra de Deus fala: eu virei que nem um ladrão. As 10 virgens estavam lá, 5 loucas, 5 prudentes. É a igreja de Cristo, está lá. Uns apercebidos, uns desapercebidos. Uns estão focados em Cristo, orando, jejuando, buscando, aleluia, perdoando. Enquanto outros estão com cara fechada, com o rancor do irmão, aleluia, querendo coisas que Deus ainda não é o tempo, e aí estão ali só por status, por estar dentro da casa do Senhor. Mas quando chegar o grande dia, quando o noivo bater na porta, aleluia, não adianta correr, não adianta ir para o seu quarto orar, não adianta subir monte, porque o azeite acabou. Esteja sempre com o seu azeite preparado para o grande dia. Se você está na igreja, está se prostituindo, está na igreja, está tirando o seu tempo só para as coisas mudando, Deus fala: é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo, aleluia, de voltar ao primeiro dia que tu me encontraste. Aleluia. Saulo ele teve um encontro e depois dali nunca mais saiu da presença de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Saulo escreve ali muitas cartas às igrejas: Coríntios, Tessalonicenses, Romanos, aleluia, Hebreus. Alguns falam que foi ele porque do modo de escrever. Mas o apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro, ele seguiu verdadeiramente Cristo. Aleluia. Vamos seguir esse Deus verdadeiramente, porque o melhor não está nessa terra, está lá no céu nos esperando. Aleluia, glória a Deus. Paulo foi, sem dúvida, o apóstolo de Cristo que mais compreendeu a universalidade do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos os demais apóstolos de Cristo foram chamados dentro do círculo da Palestina. Porém, Paulo foi chamado fora da Palestina, indicado a sua compreensão de um evangelho não apenas restringido aos judeus, mas sim a toda criatura debaixo dos céus. Aleluia. Lá em Romanos 15, 17 ao 21. Aleluia. Em Atos 9, 15, quando o Senhor diz: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quando o sacerdote Ananias fala que não iria porque estava com medo. Se nós formos continuar o texto, ali fala que o Senhor encontra e fala para Ananias, o sacerdote ali, ir lá. Aqui no capítulo 16. E respondeu Ananias, capítulo 13, perdão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitos acerca deste homem, quanto males ele tem feito.
aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Quando nós vemos aqui 16, que Jesus fala: grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então não pense você, meus amados irmãos, que vai estar dentro da igreja fazendo o certo e não vai sofrer, porque Jesus falou que ele ia sofrer grandes, causas por causa do nome dele. Então nós vamos estar na presença, nós vamos ser caluniados, sofridos, apedrejados. Muitas das vezes nós deixamos ali desapercebido ou não falamos com alguém, aquele alguém vai falar: mas não é crente. Eu amo dentro do meu coração, mas não sou obrigado a viver com ele. Eu não sou obrigado a viver com pessoas falsas do meu lado. Eu não sou obrigado a trazer pessoas dentro da minha casa que ficam de olho gordo sem eu ter nada, sem eu ter nada, só pelo um simples sorriso da minha família, e aquela pessoa ser usada e ficar com inveja. Eu sou obrigado a amar ele, aleluia, mas não preciso estar perto. Eu amo Jesus sem eu ver ele, crendo. A palavra de Deus fala: como pode me amar se não me ver e não amar seu irmão? Eu amo, tenho dentro do meu coração, oro todos os dias por cada um, até por aqueles que me odeiam, que um dia defamaram, falaram mal de mim. Eu amo, porque quando eu fui convertido, através da minha esposa, através da minha avó, através de muitas outras orações, pastores, missionários, irmãos de verdade que oraram para mim, hoje está convertido, aleluia. Eu não vou perder a minha salvação em Cristo por causa de falta de amor, falta de perdão. Sempre vou perdoar, sempre vou amar. Acima de todas as coisas, o amor prevalece. E eu tenho dentro de mim o amor. Se muitos quiserem falar mal de mim, que falem. Deus, ele vê. A palavra de Deus fala ali, muitos falam isso, Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Eu creio que eu sou ungido. Por que, Diácono David? Eu busco, eu oro, eu procuro, eu me consagro. Agora muitos não oram, não se consagram, vivem de aparência. Dentro de casa fazem coisas que desagradam ao Senhor, com esposas, filhos e outras coisas. E falar daquele que mexe com ungido. Mas será se você está sendo ungido de Deus, meu amado irmão? Será se Deus tem olhado para você como ungido? Reflita dentro do seu coração. Isso corta aqui, porque eu não sou santo. Muitas das vezes a gente está em falha, mas você falha uma vez e boa. Agora você todo dia cometer a mesma falha, é difícil você ser ungido. Agora Davi não, Davi adulterou, Diácono David, mas se ajoelhou e falou para Deus: não tire a tua presença. Davi matou seu melhor amigo, Diácono David, mas ele se ajoelhou e pediu perdão. Davi, ele cometeu pecados, não pecados iguais, porque nós somos seres humanos, todo dia nós vamos pecar, aleluia. Se eu cobiçar uma mulher do irmão, Senhor, me perdoa, amanhã eu vou cobiçar de novo, amanhã eu vou cobiçar, depois da manhã, Deus vai me perdoar, irmão? Não, não vai, porque isso aí já virou pecado de estimação. Eu já sou um mundano, está repreendido isso em nome de Jesus. Agora a pessoa que acha que é santo, já é um fariseu. Aquele que fala: eu sou um homem de Deus, já é fariseu. A palavra de Deus não fala: eu sou homem de Deus. Você é? Quem tem que olhar que você é homem e mulher de Deus é seu esposo, sua esposa e seus vizinhos. Aleluia. Dentro da igreja nem adianta, porque dentro da igreja muitos vivem de aparência. Chega lá, dá um sorrisão, Pai Senhor, aí é fácil. Quero ver você ser homem e mulher de Deus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no meio da sua vizinhança, andando na rua sem trombar o pescoço para olhar. Aí eu quero ser. E as vestes? Você falar de veste em cima do altar é fácil,
Quero ver você se vestir do jeito que você fala em cima do altar. Porque muitas pessoas falam tanto de roupa em cima do altar, quando você vê na rua, nem sabe se é crente ou é mundano. E aí, Deus ele se agrada disso? Reflita dentro do seu coração. A palavra de Deus é essa, tem que ser a verdade. A verdade vai ser pregada, doa quem doer. Aleluia. Jeremias vai orar para nós ir para o Egito. Jeremias ia lá para o calabouço, ia orar, ia para um buraco lá numa serra, e orar e clamar. Quando chegava, Deus não mandou. Aí o povo, vamos prender Jeremias. Não é nada de Deus. Muitas das vezes é na minha e na sua vida. Pessoas pedem para você orar. Quando você ora e você não fala o que é o do ego dela, alimenta. Não é homem de Deus não. Não, é porque ele não conhece minha vida. Então não peça para orar, meu amado irmão. Peça para uma pessoa estranha lá, para os falsos profetas que estão aí, né? Querendo enrolar e fazer o que querem com o povo. Aleluia. Tá em cima do púlpito ali, tá sem microfone e não profetiza nada. Pega no microfone, rapaz, mas é uma profetização. Deus não usa sem microfone. Você não consegue ir lá no irmão, falar no ouvido dele, Deus manda falar isso e isso, mas não, é status. Tem que estar com o microfone na mão para poder entregar. Aleluia. E aí? Você quer engrandecer o nome de Deus ou o seu? Porque se eu quiser engrandecer o nome de Deus, eu vou e chego na simplicidade na pessoa e falo, Deus isso e isso, Deus tem, pronto. Acontece, porque se for Deus, acontece. Aí a pessoa fala, nossa, Deus usou o irmão lá e falou. Deus usou a irmã e falou. Agora eu estou perto do irmão, eu preciso ir no microfone para poder entregar para o irmão. Isso não existe. Isso você está querendo status para você. Pode, vai acontecer, vai, mas Deus queria que você usasse ali na sua simplicidade. Ele não queria te usar em cima do púlpito com microfone. Porque Jesus, quando ele pregou, ele não tinha microfone. Ele subia no monte ali e gritava para aquela multidão. Aleluia. E acontecer milagres e cura através de uma palavra soltada para fora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Voltando para o texto. Saulo, um perseguidor, se tornou o apóstolo Paulo. Sem passar por diaconato, sem passar por pastoreato, sem passar por nada. Ele foi apóstolo de Cristo. Fez missão missionária. Aleluia. Muitos não entendem. Muitos querem ser missionário para estar sentado em cima do púlpito. Missão missionária é você ir, meu amigo. É você fazer missões. Vamos começar a entender. Vamos começar a aprender o que é. Presbítero é para ajudar o pastor. É para ungir enfermos. Pegar em ferida mesmo ali, pôr a mão em nome de Jesus, aquela pessoa ser curada. Não é para você ser ungido e ficar em cima do púlpito lá, sentado numa cadeira, não. Aleluia, glória a Deus. Pastor, para você ir atrás das ovelhas, deixa as 99 e vai. Muitos pregadores, coach, falam, não, ele foi, ele tem que voltar. Não tem não, meu amado irmão, tem que ir. Ele não tem força. Ele está dentro de um buraco ali com a sua perna quebrada. Como que ele vai voltar? Vai atrás da ovelha. Vai atrás dessa pessoa que saiu da sua igreja. Vai atrás dessa pessoa que sempre dizimou, que sempre ofertou, que sempre te ajudou em oração. Porque muitas das vezes só o pastor que ora, mas não é não. Muitas ovelhas oram pelo seu pastor, sim. Muitas ovelhas oram pelo seu membro da igreja, cabeça ali da igreja. Primeiramente Cristo desce no anjo da igreja. O anjo da igreja vai para os diáconos e cooperadores. Dos diáconos e cooperadores passa para os membros. Aleluia. Se o altar estiver desconcertado, como que a igreja vai fluir? Como que vai crescer um templo? Aleluia. Então vamos se consertar. A palavra corta aqui, porque eu não sou santo e nunca vou ser. Só quando eu estiver na glória, ao lado do Senhor Jesus, e cantando ao lado, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo ele se converte aqui, que fala no 18, imediatamente ele caíram dos olhos como se fosse escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantou-se e foi batizado, cheio do Espírito Santo. 19, e tendo recebido alimento, ele foi fortalecido e esteve salvo em alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, aprendendo, creio eu, né? Aprendendo.
Atos 13, 44, 48, Paulo sempre priorizava anunciar o evangelho aos judeus. Porém, quando esses rejeitavam a sua pregação, ele voltava para os gentios. Muitas das vezes os pastores estão pregando ali para a igreja ali e muitos não querem. Aí nós temos que ir para onde? Para a rua, para pessoas de outras igrejas. Mas o pastor está aí, por quê? Porque vocês não querem. Já acostumaram com aquilo, então não querem mais escutar a verdade. E Paulo ele saía e ia pregar para os gentios. Aleluia. Paulo, ali em Atos 28, 17, 28, fala assim, ó: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Esta previsão de Paulo se cumpriu através da história cristã, pois a igreja é constituída quase que na sua totalidade de gentios, arriudos de todas as nações da terra. 1 Timóteo 2,7, Paulo declara: para isto foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Romanos 11:13, dirijo-me a vós, outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Aleluia. Gálatas 1, versículos 15 e 16, o apóstolo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprovou revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Paulo afirma que ele foi escolhido desde o ventre. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta tarde, que você foi escolhido desde o ventre. Então não negue esse nome, não tenha vergonha de ser evangelho, não negue o nome desse que deu a vida para que você estivesse hoje aqui. Não negue esse nome que te deu o fôlego de vida e te escolheu desde o teu ventre. Ele colocou o teu nome na mente da sua mãe e do seu pai para te colocar este nome. Jeremias 1:5, o Senhor já havia feito o mesmo com Jeremias, dizendo: este que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei e te construí como profeta dessa nação. Aleluia. Isaías 49, 1 e 3, Paulo podia dizer: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de se glorificar. Aleluia. O apóstolo Paulo, Isaías, Jeremias, muitas pessoas não entendem o chamado. Existe o chamado missionário, pastores, diáconos, e o de profeta. Pergunta a Deus qual que é o seu chamado. É de pastorear? Ou é de profeta? É de missionário? Fazer missões? É de evangelista? Parar pessoas e evangelizar pessoas? É diácono? Servir? Diácono ele serve com excelência. Diácono ele foi feito para servir. Mas a cada um Deus deu um chamado. Hoje tem que passar, porque naquela época, se você vê, o diácono era diácono, era para servir. Presbítero já era quando ali em Atos ele separa os diáconos. Aquele diácono que ele separou, você não vê lá na frente sendo apóstolo, presbítero, não. Discípulos, apóstolo, diácono. Os discípulos de Jesus se tornaram apóstolos. Não foram diáconos, pastores, não.
Cada um tem o seu chamado. Aí uns pegam, tá pulando esse cara, tá pulando isso. Mas você não sabe, meu amado irmão, qual que é o chamado da pessoa. Tem pessoas que estão há 50 anos como diácono e se sente bem, é o chamado dele, é servir. Tem pessoas que é presbítero, já nasceu com aquele dom ali de orar, de subir monte, de pegar e ir lá na casa de enfermo ali, orar e acontecer, porque através da palavra do nome de Jesus. Aleluia. Tem pessoas que já nasceram para ser pastor, cuidar de pessoas, cuidar de almas, ir atrás da pessoa. Tem pessoas que já nasceram como evangelistas, não pode parar você que já começa a evangelizar você. Tem pessoas que já nasceram para ser missionários. Então entenda isso, para de julgar sem você saber. A palavra de Deus fala, ninguém entende ele. Então não vamos tentar entender, vamos só fazer o que eles nos mandam. Vamos ler a palavra. Quando nós lemos a palavra, nós vamos ficar fortalecidos. Nós vamos se revestir, nós vamos se alimentar. Alimentar da verdadeira palavra de Deus. Só ela que cura, só ela que liberta. Profetizar, pular, falar em línguas, isso é bom, mas não salva, tá? O que salva é a palavra. O que salva, o que liberta é a palavra. Você pode profetizar a sua vida inteira em pecado. Você está na igreja, reflita dentro do seu coração, por Cristo ou pelo seu ego, ou pelo status? Porque não adianta nada profetizar, falar e acontecer e desagradar a Deus aí com outras coisas, não amar o próximo, negar um prato de comida, né? E no grande dia aparta-te de mim. E aí? Será se sua aliança com Deus ela tá assim? Você pode tirar a aliança e tá com a marca da promessa? Ou tá assim apagada? Reflita dentro do seu coração. Que Deus abençoe o que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus expresse no coração de cada um em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um que vai, né, tá aí escutando esta live, compartilhe, né, para que ela possa chegar em muitos outros cantos de pessoas que necessitam ouvir essa palavra. Muitas pessoas que às vezes perseguem a igreja, que o mundo não dá nada, que o mundo pode falar, tá perseguindo, o fim é triste. Não é não. Tem um rapaz que ele era da negócio de Satanás, de satanismo, essas coisas. Hoje ele é evangélico, é convertido. Muitos não acreditam, mas eu acredito porque eu leio. Eu acredito porque eu li o apóstolo Paulo. Ele pode sim ter cometido muitos erros, ser usado, mas hoje ele está em Cristo. Eu acredito na mudança, porque eu fui a mudança. Eu fui o milagre, né, de Deus. O homem que cheirava, bebia de quarta a segunda, saía, se prostituía, e hoje está do jeito que eu estou, né? Firme na palavra, firme na rocha. Pode vir vento. Tem pessoas que falam, nossa, não aguento o vento. Eu aguento. Se eu não aguentasse, eu já tinha ido pro mundo. Se eu não aguentasse, eu já estava nas drogas, já estava na bebida. Mas eu aguento. Sabe por que eu aguento? Por causa dele. Ele que fez um milagre em mim. Pessoas que oraram e acreditaram que um dia eu ia estar assim. Pessoas que oraram e sabiam que Deus ia fazer o milagre. Então nunca, primeiramente nunca, pode gravar, pode tirar foto, pode filmar, nunca eu vou envergonhar esse Deus, e nem cada um que orou por mim e buscou. Que Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, qual dia vocês for ver essa live, em nome de Jesus.